Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que estamos reunidos mais uma vez no nosso programa Amamos a Igreja, aonde nós estamos estudando juntos o documento do Papa João Paulo II, Familiares Consórcio. É com muita alegria que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, nos inspire e venha verdadeiramente falar ao nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, transforma minha vida em oração e adoração. Quero mergulhar na tua graça, Senhor, seguir a unção, tua unção. Ó Espírito Santo de Deus, transforma minha vida em oração e adoração. Quero mergulhar na tua graça, Senhor, seguir a unção, tua unção. Obrigada, Espírito Santo, porque cremos que estás no meio de nós. Obrigada, Espírito Santo, porque cremos que tu estás no meio de nós. Pedimos o teu auxílio nessa hora para o estudo desse documento. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, fazendo memória dos nossos encontros, o nosso primeiro encontro nós trabalhamos a introdução do documento, trabalhamos o capítulo 1 e o capítulo 2, trabalhamos as sombras e as luzes da família, trabalhamos o desígnio de Deus. No nosso segundo encontro, nós trabalhamos o que é o serviço da família, a função da família, qual é o seu serviço mesmo na igreja. E nesse nosso terceiro encontro, ainda nesse bloco sobre a função e os deveres da família, nós vamos dar continuidade, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando bem. Porque o nosso encontro passado, estávamos no bloco os deveres da família e vamos continuar nele, porque eu havia dito que esse tópico, deveres da família, ele era bem extenso. Na aula passada, nós vimos a formação de uma comunidade de pessoas e nós vimos o serviço à vida. Nesse nosso terceiro encontro, nós vamos trabalhar a participação no desenvolvimento da sociedade, como é que a família participa no desenvolvimento da sociedade e a participação da família na vida e na missão da igreja. Então, vamos adentrar nessas duas graças, que são as participações que a família tem, tanto no desenvolvimento da sociedade, como também de colaboração na missão da igreja. Então, já estudamos os outros dois, vamos entrar agora nesses dois pontos que eu falei para vocês e nós vamos fazer um passeio no documento desde o artigo 42 até o artigo 62. Parece um pouco longo, mas vai dar certo, vai ser muito bom. Então, à luz da igreja, como nós estamos trabalhando no documento da igreja, à luz da igreja sobre a concepção da igreja, como deve ser a participação da família no desenvolvimento da sociedade. Aí você pode procurar no seu documento do artigo 42 ao artigo 48. João Paulo II vai dizer assim, que é de fato da família que saem os cidadãos. E cada família tem vínculos vitais com a sociedade. E esses vínculos partem de atitudes que a família desenvolve. Então, é verdade, é um fato, não tem contrafatos, não há argumentos, é um fato de que é da família que saem os cidadãos. E esse cidadão que sai do seio da família, ele já sai com certa formação, ou deveria sair com essa certa formação, porque é verdade que do seio da família é que nós vamos aprender sobre o acolhimento cordial, sobre o encontro, sobre o diálogo, sobre a disponibilidade desinteressada, sobre o serviço generoso e sobre a solidariedade profunda. É verdade que é dentro de casa que nós aprendemos isso. Então, eu aprendo a ser cordial nos acolhimentos dentro de casa e eu vou ser assim
no meu trabalho com a sociedade, sendo qualquer profissão que eu vou desenvolver lá fora, encontrando outras pessoas, outros ambientes sociais, eu aprendo a ser cordial no acolhimento dentro de casa. Eu aprendo a fazer diálogo dentro de casa. Eu aprendo a fazer serviço dentro de casa. E esse serviço vai se transformar num serviço generoso. E é dentro de casa que eu aprendo a exercer a solidariedade. Então, é aqui que vai sair esse cidadão para a sociedade. Porque a família torna-se o primeiro exemplo de relações comunitárias. É na família que eu aprendo a relacionar-me com outras pessoas. Afinal de contas, ninguém é sozinho. No mínimo, tem você e sua mãe, ou você e o seu pai. Mas uma família é onde nós aprendemos a ter relações comunitárias. E constituímos, a família constitui o lugar nativo e o instrumento mais eficaz de humanização e de personalização da sociedade. Colabora de um modo original e profundo na construção do mundo. A família colabora na construção do mundo, de um mundo melhor, que é o desejo do nosso coração. A família, ela possui e irradia ainda hoje energias formidáveis, diz o Papa, capazes de arrancar o homem do anonimato. Olha que bonito. A família, ela tem essa energia de tirar o homem do anonimato. É verdade que dentro de casa, muitas vezes o pai, a mãe, o tio, a avó ou qualquer outro parente, quando vê um membro da família muito ali apagado, muito isolado, muito no anonimato, logo a família começa a dizer, não, sai desse anonimato, vem para cá, sai disso. Pelo menos deveríamos, Com a nossa sociedade, muitas vezes, parece que dentro de casa a gente quer ajudar que a pessoa fique mais isolada, porque está lá no seu telefone, está lá no seu computador, no seu tablet. Mas é verdade que a família é essa que tira o ser humano do anonimato. E ela colabora com a construção de um mundo melhor. A família, ela tem o dever de manter consciente a dignidade da pessoa, e isso vai ser transferido para a sociedade, e também de enriquecer de forma profunda essa humanidade e de inserir ativamente com a sua unicidade e irrepetibilidade no tecido da sociedade. A sociedade é composta de pessoas, mas as pessoas dentro do seio da família vai ensinar que cada pessoa é única aos olhos de Deus, não é repetível, Cada pessoa tem seu caráter irrepetível, porque Deus é muito criativo em criar, em fazer cada um dos homens e mulheres. Então, é dentro de casa que nós aprendemos essa graça. Então, nessa visão tão bela, a família tem uma função social e uma função política. Dentro das funções sociais e das funções políticas, nós temos, que são deveres da família, funções da família. A procriação, é verdade que é um dever da família, multiplicar-se, gerar outras pessoas, é um dever da família. É uma função social e política da família a educação de seus membros. E eu não vou aqui entrar no aspecto da procriação e da educação, porque nós já vimos em encontros anteriores, no próprio documento. E também função social e política da família é o envolvimento e a dedicação às várias obras de serviço social, especialmente em favor dos pobres. Olha que bonito que João Paulo II fala para nós. Famílias, nós devemos estar envolvidas e dedicadas às obras de serviço social de atendimento preferencialmente pelos pobres. E isso João Paulo II vai gritar mesmo, pedindo, famílias, acordem. Porque ele vai pedir que as famílias não fiquem somente entre ela mesma. Eu só penso na minha família, no bem-estar da minha família, no bem-estar dos meus filhos e nada mais. Não, isso é um papel muito egoísta da família, esse núcleo familiar. Ela tem que estar aberta à ajuda aos mais necessitados. É um envolvimento e uma dedicação às obras de serviço social. E, de qualquer modo, de todas aquelas pessoas e situações que a organização previdencial e assistencial das autoridades públicas não consegue atingir. É verdade que hoje nós temos diversas ONGs
né, no mundo e no Brasil que desenvolve trabalhos de assistência social às pessoas às quais as organizações políticas não conseguem, as organizações políticas não conseguem alcançar. As autoridades públicas não conseguem abranger todas as situações de miséria, de vulnerabilidade, de pobreza, mas as famílias são chamadas a se organizarem e poderem ajudar. Tem lá famílias e outras famílias que vão organizar associações de ajudas a mães carentes, a adolescentes que estão engravidando. E isso é muito importante e o Papa pede muito esse tipo de movimento. As famílias, elas são chamadas a abrir a porta da sua própria casa e ainda mais do próprio coração aos pedidos dos irmãos. Inclusive, o documento vai dizer que imitando o exemplo e partilhando a caridade de Cristo, o acolhimento do irmão necessitado. O documento vai citar o Evangelho de Mateus, capítulo 42, onde vai dizer: quem der de beber a um destes pequeninos, ainda que seja somente um copo de água fresca, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Olha que bonito. Famílias são chamadas a abrir a porta da sua casa para o acolhimento dos irmãos. Seja por um irmão necessitado que bate na nossa porta pedindo comida, pedindo roupa, pedindo dinheiro, alguma necessidade, nós nunca devemos fechar a porta para alguém que bate a nossa porta. Nós nunca devemos dizer não a alguém que bate a nossa porta. Nós devemos ajudar, sim. E sobre a função política da família, o documento vai se referir que o dever social das famílias é chamado ainda a exprimir-se sob forma de intervenções políticas. As famílias devem, com prioridade, diligenciar que as leis e as instituições do Estado não só não ofendam, mas sustentem e defendam positivamente os seus direitos e os seus deveres. Famílias, nós devemos ser as primeiras interessadas a garantir com que o Estado respeite os direitos e os deveres que as famílias desenvolvem na sociedade e dentro da política. Com todos esses deveres, o Papa vai exortar que, em contrapartida, a sociedade, o Estado, não abandone o seu dever fundamental de respeitar e de promover a família. E que instituições e leis que desconhecem injustamente os direitos invioláveis da família e da mesma pessoa humana e a sociedade, longe de se colocar ao serviço da família, agride-a com violência nos seus valores e nas suas exigências fundamentais. Assim, a família encontra-se como vítima da sociedade, dos atrasos e da lentidão das suas intervenções e ainda mais das suas patentes injustas. O que o Papa quer dizer com isso? Ele quer dizer que, ao mesmo tempo que nós, famílias, temos o direito de intervir no Estado para que ele nos respeite, o Estado também e as organizações sociais também devem respeitar as famílias. É um pegar na mão um do outro. Por isso que o Papa vai dizer, em contrapartida, enquanto as famílias respeitam as posições do Estado e devem entrar para defender os seus direitos e os seus deveres, o Estado deve respeitar as famílias. Nós devemos ser respeitados em certos programas, em certos programas políticos sociais, em certas atividades. Nós devemos ser respeitados na questão dos nossos deveres e na nossa dignidade como família e como pessoa humana. Por isso, a Igreja defende aberta e fortemente os direitos das famílias que são citados pelo Papa no documento. Aqui eu não vou tratar todos os 14 direitos e deveres que o Papa cita no documento Familiares Consórcio, mas você pode acompanhar no artigo 46. Eu te convido a comprar o documento, você pode encontrar em qualquer livraria católica que você tiver na sua cidade, você encontra, você vai lá no artigo 46 e tem os 14 direitos
e deveres e direitos que a família tem, que são citadas pelo Papa. Eu vou aqui citar 2 para não ficar tão extenso, porque 14 pontos são muitos. Então, o Papa vai dizer, dentre esses deveres, esses direitos que a família tem, ele vai dizer o direito de expressão e representação diante das autoridades públicas, econômicas, sociais e culturais e outras inferiores, quer diretamente, quer através de associações. A família tem o direito, quer individualmente ou organizada em associações, o direito de se expressar diante das autoridades públicas, econômicas, sociais e culturais. O outro, citando um dos direitos da família, o direito de proteger os menores de medicamentos prejudiciais, o direito de proteger os menores da pornografia, do alcoolismo e etc., mediante instituições e legislações adequadas. E isso é muito importante. Então, esse é o papel da família no que diz respeito à sociedade e à política. E agora, o que o documento vai falar sobre a participação da família na vida e na missão da igreja? Você já parou para pensar nisso? Qual é o meu papel como família no desenvolvimento da missão da igreja, no aspecto da vida e da missão da igreja? Isso nós podemos ver nos artigos 49 ao 64 do documento. Nesse ponto, a família é chamada a colocar-se ao serviço da edificação do reino de Deus na história, mediante a participação na vida e na missão da igreja. Então, repetindo, a família ela é chamada a colocar-se no serviço da edificação do reino de Deus na história, ao longo da história, ao longo dos tempos. A família tem esse chamado, dessa edificação do reino ao longo do tempo. E a igreja anima e guia a família cristã ao serviço do amor, a fim de que imite e reviva o mesmo amor de doação e sacrifício que o Senhor Jesus nutre pela humanidade inteira. Meu Deus, olha que bonito. Nós devemos, como família, nessa colaboração com a missão da igreja, imitar e reviver o mesmo amor de doação e sacrifício que o Senhor Jesus Cristo faz para com a humanidade inteira. Nossa, isso é magnífico. Para tanto, o maior fundamento para a participação da família cristã na missão eclesial é baseado na tríplice e unitária referência a Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei. Nós somos chamados a ter os mesmos elementos de Cristo nessa tríplice referência a Cristo, mas ao mesmo tempo 3 referências em uma só. Ser profeta, ser sacerdote e ser rei. Nós somos chamados a desenvolver isso na igreja, colaborando com ela na sua missão. Porque é pelo batismo que nós recebemos essa tríplice graça. É verdade que todos os membros da família batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles já recebem essa dignidade de ser profeta, sacerdote e rei, ao exercício e a favor da humanidade. A família, como a igreja, deve ser um lugar onde se transmite o evangelho e donde o evangelho irradia. É verdade que a família é o primeiro lugar aonde deve se transmitir a palavra de Deus, aonde deve se estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus com profundidade. Sobretudo os evangelhos, porque é de lá aonde o evangelho vai irradiar. E vamos colaborar e muito com a missão da igreja, que é verdade que os primeiros detentores do conhecimento da palavra de Deus, os primeiros catequistas de formar a palavra de Deus, são os nossos padres, os bispos, os ministros ordenados. Mas a família, no seu papel de colaboração, de missão com a igreja, é de lá que também deve sair essa irradiação do evangelho. A futura evangelização depende em grande parte da igreja doméstica, que somos nós. Esta missão apostólica da família tem as suas raízes no batismo
e recebe da graça sacramental do matrimônio uma nova força para transmitir a fé. Então, olha que bonito. Cada homem e cada mulher batizado já recebe por si só essa tríplice condição de profeta, sacerdote e rei e a missão de proclamar o evangelho. Mas quando um homem e uma mulher se unem no sacramento do matrimônio, essa missão ela recebe uma dosagem maior de coragem, de força, de ânimo para continuar essa graça de transmitir a fé. E essa nova força de transmitir a fé para quê? Para santificar e transformar a sociedade atual segundo o desígnio de Deus. Famílias, nós temos um papel importantíssimo na colaboração com a igreja e a sua função e missão de proclamar o evangelho. Porque nós estamos ali com os nossos filhos, com outras pessoas, dentro da vida social, mas com um intuito, um objetivo único e claro: santificar e transformar a sociedade atual. O nosso papel é muitíssimo importante para a igreja. A família cristã tem uma especial vocação para ser testemunha da aliança pascal de Cristo. E essa aliança se faz bem dentro da família, pois ela é canal de santificação de seus membros. Olha que bonito, a família tem o dever da santificação dos seus membros, justamente porque ela é essa testemunha da aliança pascal de Cristo, da aliança de doação de Cristo. Lembra de Efésios capítulo 5, aonde, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e esposas, sede submissa aos vossos maridos? Isso é a aliança pascal de Cristo, onde o homem dá a sua vida pela sua esposa, e a esposa tem a alegria de se submeter, de se apoiar no seu esposo. Isso é a igreja. A igreja dá todo o seu ser ao Cristo e o Cristo dá todo o seu ser à igreja. E isso é muitíssimo importante, porque isso vai fazer com que todos os membros da família sejam santificados. Santificados. Famílias, nós temos o chamado a sermos santas para santificar a humanidade inteira. O Papa João Paulo II também vai falar no documento, vai afirmar que do sacramento do matrimônio derivam o dom e a obrigação de viver no cotidiano a santificação. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Do sacramento do matrimônio derivam o dom e a obrigação de viver no cotidiano a santificação. E para reforçar essa santificação no cotidiano, nós temos um auxílio muito, muito, muito importante, que é a Eucaristia. A própria presença de Cristo. A própria presença de Cristo em nós e para nós. A Eucaristia, para Jesus ser adorado, e Jesus que entra e toma conta do nosso ser, quando comungamos, quando estamos na celebração eucarística e recebemos Jesus Eucarístico. Então, a Eucaristia que vai renovar em nós essa graça de santificação, de união. É na Eucaristia que o casal e a família encontram a raiz da qual brota a sua aliança conjugal e familiar. Famílias, aqui eu quero deixar uma dica para todas as famílias que nos acompanham no programa Amamos a Igreja. Faça o esforço, vai à missa. Seja fiel nas missas dominicais, porque é um dever, uma obrigação da família estar na missa nos domingos. Mas se você tiver como ir mais vezes à Santa Missa durante a semana, vá. Se não consegue ir com todo mundo junto, mas o esposo ou só a esposa, ou o casal, mas tentem ir à missa mais vezes, porque a Eucaristia é essa graça, essa raiz de onde brota a nossa aliança. Nós necessitamos de Jesus Eucarístico para assumir todo esse papel que nós temos como responsabilidade. Mas também o Papa vai nos alertar que a família cristã, ela também não é o tempo todo só coerência, só beleza, só santidade em cima de santidade.
A família também, ela peca, ela erra, ela falha, porque ela não é perfeita na sua plenitude. A plenitude perfeita só no céu. Então, o Papa vai dizer que nós também precisamos recorrer ao sacramento da reconciliação, ao sacramento da penitência. A família cristã também nem sempre é coerente com a lei da graça. Ele vai afirmar isso no documento. E da santidade batismal. Nem sempre ela é coerente com a lei da graça e com a santidade batismal, proclamada de novo pelo sacramento do matrimônio. O arrependimento e o mútuo perdão no seio da família, que se revestem de tanta importância na vida cotidiana, encontram o seu momento sacramental específico na penitência cristã, ou seja, no sacramento da reconciliação. O Papa vai dizer que nós devemos recorrer a essas duas graças, a graça da Eucaristia e a graça do sacramento da reconciliação. Porque nós não somos perfeitos. Nós cometemos muitos erros. E o Papa vai dizer que a santificação cotidiana, ela vem a partir também do perdão cotidiano. Mas o perdão cotidiano, ele deve ser feito também no sacramento da penitência. Eu devo perdoar todos os dias meu marido que me causou ofensas, eu que causei ofensas no meu marido, os meus filhos causaram ofensa em mim, e assim todo mundo se ofende, porque nós somos uma comunidade de pessoas feridas, mas é verdade que nós precisamos aprender o hábito e o bom hábito de pedir perdão uns aos outros com muita frequência, mas o Papa vai dizer que o ápice do perdão é quando nós procuramos o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, e vamos à igreja pedir o perdão de Deus através da confissão. O Papa vai falar isso de uma forma muito incisiva no documento, que nós precisamos recorrer. É uma graça se confessar. É uma graça se confessar, uma graça que devemos estar todos desejosos dela. Por isso, precisamos recorrer a um sacerdote. Vai lá na igreja, vai lá na paróquia, vai na secretaria da paróquia, procura te informar quais são os dias das confissões e procurar esse sacramento que é de uma ordem importantíssima para cada um de nós. E lembrando sempre a importância da vida de oração dentro de casa, dentro do seio familiar. A oração familiar tem como conteúdo original a própria vida de família. O Papa não vai pedir que a gente demore 3, 4, 5 horas rezando em família. Mas ele vai dizer que nós devemos ser fiéis à vida de oração. E ele vai dizer que qual é o elemento, então? O que é a matéria dessa oração na família? A própria vida dela. A própria vida da família. E ele ainda vai dizer o que faz parte desses elementos da vida da família. As alegrias e as dores. As alegrias, nossa, o meu filho conseguiu passar no vestibular, no Enem. É uma alegria. Nossa, minha esposa está grávida. Nossa, o neném nasceu com saúde. Alegrias. Nossa, conseguimos um emprego, conseguimos uma promoção. Elementos da família que causam alegria. As dores também são motivos de oração. Um filho que adoece. Precisamos rezar. Outros elementos que podem estar agregados para a oração em família são as esperanças, as tristezas, os nascimentos, as festas de ano, de idade em idade, os aniversários de núpcias dos pais, as partidas, as ausências, os regressos, as escolhas importantes que a família tem que tomar e escolhas decisivas que a família tem que tomar, a morte de pessoas queridas, e etc, e etc. A própria vida da família é uma matéria para levarmos ao Senhor em oração. E o Papa Francisco vai nos alertar a isso. Leva. Perdeu um ente querido, junta a família para rezar, compartilhar as dores que nós precisamos estar colocando aos pés do Senhor Jesus. Dores, alegrias, tudo que faz parte do elemento da família, nós devemos colocar em oração. Senhor Jesus, estamos reunidos aqui para isso.
E essa vivência de oração deve ser estimulada pelos pais cristãos. Isso ele puxa a orelha dos pais de dizer que essa graça de ter esse elemento de oração dentro de casa deve ser manifestado pelos pais. Tá, pais? Então não se preocupem única e exclusivamente somente de ganhar bem, dar conforto, luxo, matérias para os filhos, porque eles têm que ter coisas sempre boas, ou trabalhar desesperadamente para poder manter as coisas dentro de casa. Isso é importante, mas também a oração dentro de casa é muito importante. Os pais que devem estimular os seus filhos, pois os pais, isso é tido como um dever que os cabe. Você sabia que é um dever cristão levar a oração para dentro de casa e ensinar os filhos a rezar o Pai Nosso, a rezar a Ave Maria, a rezar o Terço, a rezar a Salve Rainha, o Santo Anjo do Senhor. Essas orações é um dever dos pais de ensinar aos filhos. Como também ensinar a amar o Terço. Olha que bonito, João Paulo II, meu Deus, um apaixonado pela Virgem Maria, um apaixonado pelas famílias. Ele vai escrever e dizer que devemos ensinar os nossos filhos a amar o Terço. As famílias devem ser aquelas que amam o Terço. Vez outra, vamos nos reunir para rezar o Terço. Desliga a televisão, desliga lá da novela, desliga do jornal ao menos uma vezinha. Você pode assistir jornal num outro momento. Nós temos notícias em toda hora na televisão ultimamente. Mas numa determinada hora, vamos aqui rezar o Terço. Ou então, se você tem menininhos muito pequeninos dentro de casa e eles não dão conta de rezar o Terço todo, reza uma dezena. Mas parar, tocar nesse objeto santo que é o terço. O Papa vai pedir isso para nós, o terço, o rosário. E são elementos que as pessoas precisam ver dentro de casa e precisam praticar dentro de casa. E, por fim, eu quero deixar aqui para todos o artigo 62 desse documento, que João Paulo II vai dizer assim: nunca se deverá esquecer que a oração é parte constitutiva, essencial da vida cristã. Eu vou repetir. Nunca se deverá esquecer que a oração é parte constitutiva, essencial da vida cristã. Então, irmãos, nessa graça que o Papa nos pede de estarmos unidos, que nós temos o nosso papel social, o nosso papel político, o nosso papel a desenvolver dentro da igreja, não esqueçamos todas essas funções que nós temos, que nós somos muito importantes para a igreja. A igreja ama as famílias. E as famílias amam a igreja. Então vamos confiar à Virgem Maria, nessa oração da Ave Maria juntos, confiar à Virgem Maria que ela venha nos ajudar a termos uma consciência bem formada, bem clara do nosso papel na sociedade, do nosso papel na igreja, que ela nos ajude a termos um coração dedicado à nossa missão de ser família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.